El título de mi exposición es Literatura de no ficción y discurso judicial. Y el subtítulo es una pregunta, un interrogante. ¿Las narrativas procesales toleran los finales abiertos? Para trabajar esta cuestión elegí una obra de un autor argentino, probablemente el modelo argentino de la literatura de no ficción, una novela que se llama Operación Masacre. Y voy a trabajar en relación Operación Masacre y, a su vez, otra novela argentina que escribe teniendo como protagonista a Rodolfo Walsh y que se titula El negro corazón del crimen. El autor es Marcelo Figueras, y entonces con la introducción y el apoyo en estos dos textos voy a tratar de hacer algunas consideraciones respecto del problema de las narrativas procesales y los finales abiertos. Digo entonces, una ficción, la novela de Figueras, cuyo eje es una otra novela no ficción, una vuelta de la literatura sobre sí misma que duplica en simultáneo un momento trágico de la historia de nuestro país. Operación Masacre fue escrita al hilo de una investigación que Walsh inicia de manera inesperada. Los capítulos del libro aparecieron primero como artículos periodísticos y luego como folletín. Quiero muy brevemente señalar que Rodolfo Walsh había nacido en 1927, era un intelectual particularmente interesado y especializado en literatura inglesa, un gran admirador de Borges, un entusiasta de la novela policial, autor él mismo de cuentos policiales, que ve conmocionada su existencia a partir de una investigación que conduce a esta obra que se llama Operación Masacre, y que alguna de estas referencias... y un gran jugador de ajedrez, por lo cual el ajedrez también va a aparecer al hilo de lo que voy a ir leyendo. El texto, Operación Masacre, fue cambiando en sucesivas ediciones, al compás de desmentidas, réplicas, apéndices, corolarios y la propia evolución política y militante de Walsh. 4 son las ediciones que registran los cambios en la construcción definitiva del libro. La primera de 1957, la de 1964, la de 1969 y la cuarta y definitiva edición del libro en 1972. ¿Estoy muy cerca? Más cerca ahí. Con una reproducción en toda su superficie, en la portada, en blanco y negro, del cuadro El 3 de mayo, de los fusilamientos de Goya. Al cabo de la tercera edición, el relato señala la continuidad de la investigación y, en cierta forma, también los cambios en la vida de Rodolfo Walsh. Un crítico literario en la Argentina destacado, Daniel Link, dice: Walsh escribe el libro un poco a tientas, intentando encontrar un lugar que consideraba ya perdido o intentando encontrar un lugar diferente a aquel en el que estaba. No sospechará hasta muchos años más tarde, como dice en su diario, que después de Operación Masacre ese lugar ya no existe. Operación Masacre es un monumento porque habla de ese no lugar de la literatura, de lo literario como dispersión o como suplemento, de la escritura como escándalo de la razón y de la ley. En todo momento está claro que Walsh está preocupado por contar la realidad y no por hacer literatura. Walsh pone en el centro de su obra la imposibilidad histórica de la novela. No hay novela, dice, y porque no hay novela, continúa Link, es que esta obra existe y permanece como una piedra difícil de tallar.
Walsh escribe Operación Masacre como un texto monumental. Ese texto es monumental por varias razones. Una de ellas porque se anticipa en 6 u 8 años al non-fiction que tantos réditos daría a Truman Capote y a Norman Mailer. Parece imprescindible, para entender Operación Masacre, recordar algo de la historia argentina contemporánea, porque el sentido de la ficción no es solo lingüístico, depende de referencias externas al relato y de la situación extraverbal. Y esto también pasa en el mundo del derecho. Y desde luego de una lectura capaz de reponer el contexto y descifrar los sobreentendidos de la historia. En septiembre de 1955, Perón es separado de su cargo por un golpe de Estado que dio en llamarse la Revolución Libertadora. Asumió un gobierno militar que en junio de 1956, presten atención a esta fecha, sofoca un levantamiento de fuerzas armadas leales a Perón y ordena el fusilamiento de un general, el general Valle, y de otros militares y civiles. La historia oficial, difundida por los medios de comunicación de la época, silenciaron y luego desvirtuaron lo ocurrido, en especial el asesinato de personas inocentes apresadas sin orden judicial ni ley marcial vigente que los autorizara. El 9 de junio de 1956, Operación Masacre, 5 civiles fueron clandestinamente fusilados, sospechados de estar en el alzamiento en un terreno descampado de una localidad, José León Suárez, en el conurbano de la provincia, en el conurbano de Buenos Aires, en la provincia. Los fusilamientos quedaron impunes, pero Operación Masacre reveló lo sucedido. Destruyó la versión oficial, creó un nuevo género literario y cambió para siempre la vida de su autor. El Walsh investigador visibiliza lo ocultado. El Walsh narrador relata esa investigación en clave política y literaria y de algún modo impulsa y sostiene la denuncia judicial de uno de los 7 sobrevivientes, que se llamaba Juan Carlos Libraga. En Operación Masacre, la historia oral se hace historia escrita y el expediente judicial se vuelve literatura. Allí están los testimonios de los vivos, de sus familias junto a las familias de aquellos que no se salvaron, el allanamiento de la casa donde todos se encontraban aquella noche del 9 de junio de 1956, escuchando por radio una pelea de box y la tremenda escena del crimen. La violencia de lo ocurrido se actualiza en la lectura por la técnica narrativa que Walsh le imprime a la novela. Lo que se conoce y lo que no se conoce, lo que se sabe y lo que no se sabe. Las preguntas que se formula el autor en el intento de interpretar la realidad que cuenta. El relato, dice Piglia, gira alrededor de un vacío, de algo enigmático que es preciso descifrar, y el texto justapone rastros, datos, signos, hasta armar un gran caleidoscopio que permite, de alguna manera, captar fragmentos de la realidad. La obra se divide en 3 partes. La primera parte, las personas; la segunda, los hechos; la tercera, la evidencia. Y cada una de ellas en capítulos. El prólogo, mejor dicho, los prólogos, tienen una entidad que les excede, como se verá un poco más adelante. En sucesivas ediciones, al epílogo provisorio de la primera edición se incorpora otro epílogo y luego un fin del epílogo en la tercera edición. Prólogos y epílogos resignifican Operación Masacre y muestran la transformación de Rodolfo Walsh como hombre y como escritor. En las personas retrata en cada capítulo uno por uno a los que fueron apresados, los que murieron y los que sobrevivieron. En la segunda parte, los hechos, se cuenta lo que pasó desde el allanamiento, las detenciones, el fusilamiento y lo ocurrido con cada uno de los sobrevivientes. A las 23:30 del 9 de junio de 1956, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, un teniente coronel,
Fernández Suárez, responsable directo de la tragedia, allana una casa en la localidad de Florida y detiene a 12 civiles que supone implicados en la rebelión. Unas 6 horas después, antes del amanecer, los detenidos fueron llevados desde una comisaría de una localidad de la provincia de Buenos Aires, San Martín, a un basural en José León Suárez, donde les dispararon con la intención de matarlos. 5 fueron asesinados y 7 sobrevivieron, algunos con graves lesiones. La tercera parte, la evidencia, narra el expediente judicial a través de la transcripción de documentos y actuaciones que se cumplieron durante el proceso, en muchas de las cuales los aportes del Walsh investigador, porque la investigación de Walsh corre en paralelo con la denuncia, fueron determinantes de lo que pudo ser un final de la historia y que, como veremos, no lo fue. Importa especialmente señalar que en ese expediente judicial que se abrió a partir de la denuncia de uno de los sobrevivientes, cuya primera declaración fue publicada por Walsh en un artículo periodístico, en un diario de escasa circulación, porque los grandes medios de difusión, que eran 2 diarios, La Prensa y La Nación, se negaron a dar ninguna noticia de ese hecho. Importa señalar especialmente que el juez a cargo de ese proceso, el juez Güello, recibió la denuncia, reunió pruebas y encaminó la causa hacia la condena de los militares y policías involucrados. Pero el poder político, apoyado por el dictamen del Procurador General de la Nación, un jurista de nota, Sebastián Soler, y por la Corte Suprema, en un fallo unánime, le quitó competencia al juez a favor de la justicia militar, aduciendo que los fusilamientos se habían ejecutado cuando la ley marcial había sido promulgada, lo que era falso y estaba acreditado por la declaración judicial del propio jefe de policía y por los elementos documentales que la investigación de Walsh había podido incorporar al expediente. El prólogo de Operación Masacre, de esta edición que luego fue reeditada del 72, es más que una referencia al origen de la investigación. Walsh habla de la masacre, de sí mismo, del escritor y periodista que era y del impacto emocional e ideológico que lo volvió otro. Es un ejercicio fascinante descubrir los diferentes planos que se conjugan en ese texto anticipando la novela íntegra y cómo, dramáticamente, desde el inicio, verdad y ficción corren en paralelo. No hay respiro para el lector que se siente identificado y comprometido con los que mueren y con los que sobreviven, indignado con los asesinos y con sus cómplices, y azorado porque sabe que no se puede escapar a lo que Walsh quiso evitar y dice expresamente en el texto, en el prólogo. Escribí este libro para que fuera publicado, para que actuara. Investigué y relaté estos hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse. Voy a citar solo 2 párrafos del prólogo y quiero explicar. La noche del levantamiento, junio de 1956, Walsh, que vivía en la ciudad de La Plata, se encuentra en un bar a donde iba habitualmente jugando al ajedrez. Escucha en la confusión, como escuchan otros de los que estaban en el bar, ruidos extraños, autos que circulan a mucha velocidad, disparos. Ignora de qué se trata y tiene mucha dificultad para volver a la casa. Esto era en el mes de junio del 56. Y él dice, cuando llega a la casa,
Tampoco olvido que pegado a la persiana vi morir al conscripto en la calle, a un soldado en la calle. Y ese hombre no dijo, viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Después no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Y agrega, Valle no me interesa, Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo, se contesta, al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo. La violencia me ha salpicado en las paredes, en las ventanas, donde hay agujeros de balas. He visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire. Pero es solamente el azar lo que me ha puesto esto ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. 6 meses más tarde, febrero del 57, en ese mismo bar, dice Walsh, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, hay un fusilado que vive. Y ahí se inicia la investigación. El subtítulo de Operación Masacre pudo ser Lo imposible es verdadero, o mejor, hay un fusilado que vive o lo imposible es verdadero. En una novela hay muchas voces y personajes que hablan, hay documentos, pero parece que nadie narrara. La figura del narrador, y esto lo dice Ricardo Piglia, que es un novelista y uno de los críticos literarios más importantes de la Argentina, que ha muerto hace muy poco, dice Piglia, la relación entre novela y narración es el narrador, según Benjamin, una figura que desde Flaubert va minando su lugar de autoridad y de garantía de verdad, tanto que en la obra de ciertos autores se advierte la desaparición o el vacío del lugar del narrador. Algo de todo esto ocurre en un expediente judicial. Hay distintas voces, personajes que hablan, documentos que se ofrecen, se agregan, se exhiben para su reconocimiento. ¿Y si en el juicio quien narra es el juez? Hoy en día el relato del juez no genera confianza ni respeto. Ese desvanecimiento del personaje, del juez, acarrea consecuencias graves y no previstas o imposibles desde los códigos que ordenan la narración procesal. Walsh lo advertía. Mi experiencia personal con los jueces en cuanto periodista no ha sido alentadora. Podría nombrar una docena a quienes conozco como individuos facciosos, ineptos o simplemente corrompidos. Prefiero señalar como ejemplo de decisión, rapidez y eficacia la actuación que tuvo, en este caso, el juez Güello. Una ficción jurídica es el camino real para acceder a la verdad. De la ficción jurídica a la no ficción de lo real. Un real que además se exhibe como incuestionablemente verdadero. Toda esta serie de operaciones se suceden naturalmente a lo largo de la investigación y del juicio y cierran en la decisión, en la sentencia. Y como el fusilado que no ha muerto, la sentencia consagra a veces a la imposibilidad como única verdad. Hay un efecto retrospectivo en la escritura, esto es, en su capacidad de actuar ahora y hacia atrás, resignificar, predisponer, referir, y un efecto verdadero, entre aspas, en la escritura jurídica, compartido en términos de investigación con cierto periodismo y con cierta literatura. Vale decir, la construcción no solo del hecho,
sino de una autoridad por fuera del hecho construido. Y ese carácter, a falta de mejor término, ese tramado del discurso jurídico, reúne disciplinas y saberes que no se exponen como tales y una trama, nudo, punto ciego, de poderes sociales no evidenciados y muchas veces no evidenciables. Enrique Marí, en su texto sobre Pierre Rivière, explica con una meridiana claridad estas preguntas cuando se formula tres cuestiones. ¿Con qué categorías conceptuales hay que dar cuenta de la presencia en el campo de la producción semántica del derecho de otros discursos? ¿Cuál es el principio de control de la producción del discurso jurídico que hace que estos otros discursos, después de haber intervenido como trama o como urdimbre en el periodo de su constitución, desaparezcan del producto final? Y por fin, ¿cuál es la regla de formación del discurso jurídico que al mismo tiempo entrelaza y criba tantos discursos, los incorpora y los expulsa a la vez de su dominio, los aplica y debilita, los integra y frustra? Las narrativas procesales se organizan vinculando selectivamente lo fáctico, lo normativo y mucho más. La red de sentidos que conforman la trama logra aparecer como puro derecho, metabolizando los muchos discursos sociales que le dan consistencia y dice la verdad. Aquí hay un texto de Foucault en donde Foucault hace lo suyo y casi con ironía descubre el oscuro tramado entre discurso jurídico y verdad bajo la forma de un problema. O mejor, dice Foucault, a un haz anudado de manera más o menos torpe por la pregunta: ¿cuáles son el lugar y el papel del decir veraz en la práctica judicial? Sigue Foucault. Ya se trate de los procedimientos de instrucción o los considerandos de un fallo, del recurso a los testimonios, de las pericias, de los alegatos o las declaraciones de culpabilidad, de la interpretación de la ley o la consideración del estado de las costumbres o los datos económicos, la práctica judicial otorga un lugar destacado al decir veraz y bajo formas notablemente diversas. Digamos, agrega, sin agresividad alguna para los juristas, la verdad no le facilita la vida al derecho y menos aún al derecho penal. En una investigación periodística, como en una novela policial, hay un hecho real o misterioso que se construye. El estilo con que se construye produce efectos distintos. Tanto los datos que se prefieren cuanto los que se ignoran u ocultan hilvana la trama que relaciona selectivamente los motivos que explican lo que pasó. Piglia dice, igual que en la literatura fantástica, se persigue, hablando de Operación Masacre, se persigue lo imposible y la construcción del enigma supone descubrir un elemento que parece impensable y reconstruir las razones por las cuales parece imposible. Operación Masacre es eso, un acontecimiento que no tiene explicación, cuya causalidad es necesario reconstruir porque ha sido desplazada o distorsionada por un trabajo de encubrimiento realizado por el poder político. En síntesis, un fusilado que vive. Y así sucede también en el proceso. El tipo de construcción o el estilo, si se quiere, facilitan el descubrimiento de un elemento que parecía imposible, o por el contrario, lleva a que se descarten todas las evidencias que hubieran permitido su existencia, garantizando así la posibilidad de poner en cuestión lo que parecía verdadero o más verosímil. Construir la realidad y hacerla creíble es producción discursiva, sometida a reglas que habilitan algunas líneas y estrategias narrativas y clausuran otras.
Las que valen para el mundo del derecho son peculiares, sutiles y rigurosas, pero siempre permeadas por la polisemia de las palabras y la resignificación de los textos, cuando, como es inevitable, ni unas, las palabras, están sueltas, ni los otros, los textos, están aislados. Tanto la literatura de no ficción como el discurso judicial, en la investigación, en el juicio, en la sentencia, están marcados por los grandes relatos sociales y por la incidencia brutal y distorsionadora de los medios de comunicación de masas que aluden o eluden en su propio discurso. Y ambos comparten el manejo de un elemento documental, de una historia de vida y el contraste entre esa historia documental y la voz ficcional que lo refiere. Hay una observación que Piglia formula respecto de la novela de no ficción que me parece que aplica de una manera fantástica al discurso jurídico y particularmente al discurso judicial. No es necesario, dice Piglia, definir el funcionamiento del género sin tener, no es posible definir el funcionamiento del género sin tener presente la tensión que la novela mantiene, desde su origen, con ese campo del imaginario colectivo que es la ilusión social. En una sociedad tiene mucha importancia lo que todavía no es, lo que no existe, aquello de lo cual se habla, ya sea porque no se quiere que exista o porque sí se quiere. Ese lugar es básico, es el lugar de la utopía, pero también el del procedimiento del terror, si pensamos en el discurso estatal que tiende a construir lo posible sobre la base del temor. En el discurso estatal de nuestro país, Piglia escribe este análisis de Operación Masacre en la Argentina en el año 91. En el discurso estatal de nuestro país, lo que todavía no es suele funcionar como el retorno. El temor al futuro está construido sobre la base de que puede ser igual al pasado. En la política, el discurso de lo posible tiende a poner como amenaza lo que ya fue. ¿Y no hay en el discurso judicial algo similar? Y esto me lleva, para concluir, a la cuestión del final o los finales. Esto es un esbozo apenas de lo que creo que abre un campo interesante. Walsh, escritor, periodista, militante político, amante y autor de novelas policiales, era también un gran jugador de ajedrez. No son casuales las alusiones al juego que incluye en el prólogo de Operación Masacre. Eso de, quiero volver al ajedrez, ¿puedo volver? Sí puedo, dice. Marcelo Figueras, recoge ese costado de la personalidad de Walsh y menciona el tramo final del juego de ajedrez, el endgame, cuando quedan pocas piezas sobre el tablero y pone en boca de Walsh las siguientes palabras. A muchos les parece un tramo agobiante, porque se concentran en las limitaciones, las piezas que perdieron, la angustia ante el damero vacío, pero al mismo tiempo es el momento en el que un simple peón tiene más posibilidades de coronar, de convertirse en la pieza más poderosa del tablero. Walsh se pregunta en el prólogo si puede volver al ajedrez y se contesta que sí puede hacerlo. Sin embargo, no es así. No hay retorno posible. Walsh se ha colocado en un camino sin retorno, que implica, de alguna forma, la aceptación de que eso que se hace, literatura o justicia, cambia algo que impide volver de la misma manera. También aquello de que pudiendo ser un juego, teniendo sus reglas, idioma, personajes, volviendo al ajedrez, ese juego del que habla Walsh en Operación Masacre, y ese juego que uno podría pensar que es el juego del derecho, no es el ajedrez de Borges, ni el de Sherlock, ni el misterio del cuarto encerrado. Esa ecuación
es un ajedrez a lo Marlowe, donde las piezas hacen el papel de piezas, es decir, donde las piezas son de una sola pieza y donde las reglas, que tienen validez, también tienen vencimiento, tienen historia, hacen política, y donde importa menos la verdad que la posibilidad de establecerla, en definitiva, otro juego de poder. Operación Masacre es un texto que permite discutir acerca de cómo se cierra una historia, porque el cierre, cito a Piglia, esto se vincula con otro problema central en la discusión de la forma. ¿Cómo se cierra una historia? ¿Cuál es su final? Porque el cierre es un modo de darle forma a la experiencia, y en torno de este problema que vincula forma y experiencia, podríamos analizar la relación entre novela y narración, o entre narración y discurso judicial. Los varios epílogos de Operación Masacre, por una parte, la incertidumbre de qué sucederá con la investigación y su difusión, la suerte de la denuncia judicial, la intervención política en el proceso, los documentos que aparecen y los rastros que cambian el curso de esos acontecimientos y sus consecuencias, exhiben angustiosamente el problema central del final de Operación Masacre. Porque empieza cualquiera. Todo lo que hacía falta es Figueras el que habla pensando qué pensaba Walsh. Todo lo que hacía falta era dejarse llevar por el capricho o por un impulso. Se alza una mano, se da un primer paso, se tipea una frase, se gatilla la cámara, se lanza un acorde, se hace el amor. Pero ¿y después? ¿Cómo se conduce a ese potro lanzado a través de un terreno incierto? ¿Puede uno dirigirlo a conciencia o debe más bien cerrar los ojos y resignarse a la posibilidad de que todo se malogre? Los meses que Walsh consagró a investigar lo había educado en la naturaleza entrópica del universo, dice Figueras y evoca a Luhmann. Formaba parte de un sistema en un estado precario, que tendía al equilibrio, pero también a la pérdida de energía. Lo único que estaba en duda era el tiempo que tardaría el sistema en disgregarse, pero nunca su destino. El final de Operación Masacre, o sus finales posibles, como el final de un proceso, importan sucesivas decisiones y generan consecuencias literarias, personales, jurídicas, que atraviesan a los protagonistas y al coro, que desnudan un momento y un espacio de lo real y de los textos, y que, inevitablemente, resignifican todo lo anterior, lo que pasó y lo que pudo ser si el final hubiera sido distinto. Tengo la convicción de que esta pregunta abre una perspectiva apasionante para pensar cuánto hay de ficcional en el cierre de un proceso, paradigmáticamente la figura de la cosa juzgada. El eje de esta ponencia fue pensado en torno a esa pregunta, si las normativas procesales toleran finales abiertos. La elección de la obra de Walsh fue para mí una trampa de la que no pude salir. Operación Masacre me atrapó hasta el punto de tener que dejar para otra ocasión ese análisis y limitarme hoy, y ante ustedes, apenas a sugerirlo. La potencia literaria y política, la conmoción que Operación Masacre produce en el lector, esta literatura de no ficción es inacabable. Y a veces, solo a veces, la lectura de algunos procesos también produce un impacto similar. Muchas gracias. Eu gostaria de tomar como, não como tema, mas como pano de fundo para uma reflexão, essa alteração que ocorreu no Brasil já há alguns anos, mas que se tornou importante, talvez nos últimos 4, 5, 6 anos, não? Qual seja a
a transformação que ocorre, sobretudo no nosso Supremo Tribunal Federal, pela passagem de deliberações coletivas, interna corporis, para deliberações em rede nacional, pela televisão. Eu não vou esmiuçar isso particularmente, mas tomar isso como um pano de fundo para alguma reflexão, que me parece importante que seja feita. Também não pretendo fazer nenhum trabalho de reflexão propriamente rigorosamente filosófica, conceitual, mas pela oportunidade deste ambiente, uma reflexão mais impressionista. E eu gostaria de me valer, a propósito disso, gostaria de me valer de algum pensamento a respeito da arte e da literatura, mas da arte em geral, e de como ela pode nos fornecer algumas luzes sobre isso que está acontecendo entre nós, particularmente nesses dois casos paradigmáticos, o chamado mensalão e, nesse momento, Lava Jato. Começo por lembrar uma observação que me parece interessante de Chomsky, num livro que eu li em 1971, já antigo, Linguagem e Pensamento. Chomsky, ao discutir as contribuições linguísticas para o estudo do pensamento, ele menciona um efeito sutil na percepção dos fenômenos, qual seja, ele diz, as descobertas mais elementares da física clássica causariam um certo choque, pois o homem não tem a intuição das órbitas elípticas ou da constante da gravitação. Por sua vez, os fatos mentais, mesmo de natureza profunda, não podem ser descobertos pelo psicólogo, porque, sendo intuitivos, uma vez mostrados, eles se tornam evidentes. Isto é, eles deixam de ser natureza profunda. Com isso, diz Chomsky, os fenômenos podem ser, às vezes, tão familiares que realmente nós não conseguimos vê-los de todo. E, nesse ponto, ele introduz uma citação de um teórico da literatura, Viktor Shklovsky, esse é um russo, que, no começo da década de 20, do século passado, desenvolvera a ideia de que a função da arte poética seria tornar estranho o objeto descrito. Dizia esse russo, quem vive na beira da praia acostuma-se tanto ao murmúrio das ondas que nunca as ouve. E a prova disso é que dificilmente ouvimos as palavras que nós próprios proferimos. Olhamos uns para os outros, mas nem por isso nós nos vemos uns aos outros. Nossa percepção do mundo desfez-se. O que ficou é o simples reconhecimento. Bom, com isso ele conclui que a finalidade do artista, da arte de modo geral, seria transferir o que está retratado para uma esfera de novas percepções. O que aconteceria, por exemplo, cita ele, numa história de Tolstói, na qual os costumes
e as instituições sociais aparecem estranhos, e graças a um artifício de apresentá-los do ponto de vista de um narrador que acontece ser um cavalo. Bom, por falar em cavalos, sem dúvida, uma das mais notáveis descrições ou retratos de costumes civilizados do seu tempo é realizado por Swift, nas Viagens de Gulliver. Numa dessas viagens, especialmente na viagem à terra dos Rohirrims, não há como pronunciar isso. Isso é um relincho de cavalo, imagino. Um lugar em que a espécie superior são os cavalos e a espécie inferior são os seres humanos, identificados como Yahoos. Gulliver esforça-se por explicar ao seu mestre cavalo o que significa law. E isso deixava o mestre cavalo completamente perdido, pois para o animal, para o cavalo, natureza e razão, nature and reason, seriam guias suficientes para um reasonable animal, para um animal razoável. Gulliver insiste em dizer que law, ao contrário, é uma ciência muito importante e necessária. E vem com o seguinte exemplo. Se o meu vizinho, diz ele, tem intenções com respeito a uma vaca, que é minha, ele toma os serviços de um advogado para provar que ele deveria obter de mim a vaca. Por sua vez, eu também contrato um advogado para defender o meu direito, pois é proibido por todas as regras do direito que alguém possa falar por si mesmo. Então, segue uma peça notável de como se dá a disputa retórica entre os advogados, ambos de lado a lado, mostrando a grande injustiça em se aceitar os argumentos um do outro. E conclui com a relevância da decisão de um juiz escolhido, na tradição britânica, dentre os mais destros e experientes advogados. E, diante dessa descrição, o mestre cavalo pergunta a Gulliver por que esses advogados e juízes, sendo tão bem dotados, não eram instrutores de outras pessoas em sabedoria e conhecimento. Ao que retruca Gulliver, que, fora da sua profissão, essa gente era da espécie mais ignorante e estúpida, a mais desprezível em common conversation, inimigos declarados do conhecimento e do aprendizado, e igualmente dispostos a perverter a general reason of mankind em todos os objetos do discurso, como no da sua própria profissão. Bom, Gulliver está apontando aqui, sem dúvida, para uma oposição entre um discurso jurídico próprio da profissão, técnico, vamos chamar assim, e um discurso dessa common conversation. E o que nos leva, então, a esse tema da narrativa processual, e tendo como pano de fundo os nossos processos de Mensalão e Lava Jato. Bem, o que me parece que isso que está sendo dito por Swift, pela voz de Gulliver, com uma feroz ironia, talvez seja alguma coisa interessante para projetar uma luz para o nosso tempo. Nós podemos imaginar que, quando, num processo tecnicamente elaborado, alguém pede, ao final, justiça, e espera que, ao final, seja feita justiça,
Os discursos técnicos e os discursos dessa common conversation entrem um dentro do outro. Bom, nós sabemos que é difícil nós nos apercebermos, por exemplo, do sentido da justiça de um julgamento. Da justiça de um julgamento, por exemplo, como algo distinto de um sentimento de vingança, até pela etimologia, como alguma coisa bem precisa ou bem visível, não? O verbo latino vindicare, que deu em português reivindicar, não? Ele tem a mesma raiz tanto para reivindicar alguma coisa, algum direito, mas também vindicare deu em português vingar. Num processo penal, mesmo num processo civil, a gente sabe que, talvez por essa raiz misturada de vingar e de reivindicar com justiça, o ilícito sempre não deixa de ser assimilado a uma mancha que infecta tudo que toca. Bom, basta a gente pensar, para isso, no argumento a fortiori, ou a minori ad majus, e essa aceitação da pena, que é um castigo, como algo educativo. Se o sentimento do justo busca uma distância da vingança, o uso da linguagem no direito confunde as coisas, donde essa ambiguidade da exigência de queixa para certos delitos, justamente aqueles delitos contra a honra, o que nos lembra, curiosamente, essa força performativa das imprecações e dos queixumes. Isto é, por que se pede, por que nesses crimes contra a honra se exige queixa? O promotor público não pode agir diretamente. Aqui tem alguma coisa da imprecação, daquilo que mexe com a gente, com a honra. E, por isso, talvez, a deliberação na justiça, no poder judiciário, apesar da exigência de uma mediação, como diz o nosso Código de Processo atual, apesar de ele exigir um sopesamento dos atos e das coisas, uma chamada ponderação, que, por sinal, não era uma balança de 2 pratos, mas era uma balança com um peso e um prato só, o pondus, esse era o nome do peso, e daí vinha a ponderação. Essa deliberação acaba, então, se aproximando imperceptivelmente de uma relação imediata entre o ato e a punição, muito próximo daquilo que a gente chamava, ou chama ainda, de lei de talião. Bom, esse entrelaçamento entre vingança e justiça, técnica e imprecação e vontade de se defender, talvez nos leve a refletir um pouco sobre esse papel da emoção patética e do discurso técnico de uma maneira interessante, se nós fizermos uma alusão ao papel da arte como uma forma de nos mostrar isso. Eu recorro aqui a uma observação de Walter Benjamin, de que, no sentido do poeta trágico, o mito é o ato de expiação. A sua obra é, ao mesmo tempo, reprodução e revisão de um processo, até judicial. Processo em que se alarga a dimensão do anfiteatro
essa forma teatral, que se passa para os tribunais como a arquitetura de uma nuvem iluminada, como um topos cósmico que se irradia por toda parte. Aliás, um pouco a situação que eu me sinto aqui. Está todo mundo no escuro lá e eu estou no claro aqui. Isso acontece nos tribunais. Curiosamente, no final das tragédias, diz o Walter Benjamin, apesar de ocorrer uma espécie de decisum, ecoa uma espécie de non liquid. Se é certo que a solução dada por um juiz, ou dada numa tragédia, é sempre uma redenção, ela é também sempre provisória, problemática, limitada, na medida em que desperta nos espectadores uma espécie de entrega deles a si mesmos. Não nasce entre os espectadores uma comunidade, embora nasça um conteúdo comum, como se observa no olhar e nas vozes que irrompem, depois de uns instantes sem fôlego, nos aplausos. Bom, para o direito e para a tragédia, sobretudo para a tragédia ateniense, diz Walter Benjamin, o importante e característico é a irrupção do transe dionisíaco, a possibilidade da palavra possesse estática romper o perímetro regular do agon e de uma justiça superior nascer da força da convicção do discurso vivo. O ordalho interrompido se torna logos, e o logos apoteose, isto é, transfiguração. Nesse sentido, a dimensão agonística da tragédia, agon, para além da palavra protagonista, e no direito antagonista, tem a ver com a própria aplicação do direito, na medida em que ela torna estranho esse reconhecimento usual feito pela doutrina de que uma decisão jurídica que parece seguir uma ordem estabelecida processualmente, pelo direito processual, segue, na verdade, uma ordem não estabelecida, de tal modo que, assim como o êxtase trágico possa irromper do medo, a palavra final do juiz, o dictamen, possa exceder a lei. O que torna dramático o exercício da persuasão, feito no seu sentido teatral. Isto é, o encanto da voz, a magia das palavras, a sua força para os outros, a misteriosa alquimia que convence porque seduz. A persuasão, deste ângulo, resgata, assim, esse poder de liquidar, não liquid. A irracionalidade, o alogos, a alogicidade da proclamação ou proclamação performativa. Pensando bem sobre essa proclamação performativa que aparece ao final de um decisum, eu condeno, ao conferir, no entanto, precisão, ao conferir à decisão uma qualificação que desqualifica esse lado performativo, porque nós sabemos que a decisão tem que ser motivada. E é o que faz da decisão jurídica, então, um poder que se exerce pedagogicamente e que parece estar fora de qualquer ato de força, mas que é uma das formas suas mais manifestas, pois também revela que, como num drama trágico, um desfecho, ou non liquid, de um processo, quando percebido como uma grande representação,
tem um quê de um drama satírico, uma comédia que, de fato, não termina. De novo, no cotidiano das decisões, sobretudo de uma justiça altamente burocratizada, automatizada, essa dimensão da força, vis, não, que até se perde na sua evidência, pode ser resgatada. Vamos pensar como essa força aniquiladora, a tal proibição do non-liquid, não, de uma condenação, e, aliás, de qualquer natureza, condenação penal, administrativa, civil, não importa, não? E que faz do julgador uma espécie de divindade superior, um igual diferente, não? Que propriamente não exige sacrifício, mas exige a aceitação do sacrifício. Não? Isso tudo, dentro da tragédia, se torna um estranhamento curioso que nos chama a atenção para a representação dramática. Para dar um exemplo, não? Eu lembro do final do filme Laranja Mecânica, do Kubrick, não? Em que o desfazimento de uma decisão ponderada pelos técnicos, a lavagem cerebral, não? Se espelha subitamente num sorriso enigmático do personagem principal. O filme, se lembram, termina assim. Não? Depois de sofrer tudo, ele dá um sorriso e nós ficamos pensando o que aconteceu ou vai acontecer ainda. Então, vale nesse ponto, em que eu invoco o filme, uma reflexão que vai nos levar a pensar um pouco nessa deliberação interna corporis que ocorria antes para a deliberação em rede nacional. Ou seja, a reflexão sobre isso eu vou fazer pensando um pouco na arte como diversão e no direito como espetáculo. A massa humana, a massa é uma importante matriz para nós entendermos essa questão. Existe uma curiosa mediação, acho, entre arte e diversão, que nos faz refletir um pouco sobre o papel das massas, sobretudo na midiática vida contemporânea, quando procura divertir-se, não? Qualquer um, cinema, na novela, nos seriados, diante da arte que, em princípio, é alguma coisa que exige recolhimento. Até que ponto nós ainda estaríamos falando de arte quando nós pensamos numa série premiada, com essa série Homeland, não? Que é diversão, e quando nós assistimos, por outro lado, um filme feito também para uma série de televisão, por Bergman, Fanny e Alexander. Também foi uma série. Qual é a diferença entre um e outro? Uma diferença, eu recorro de novo a Walter Benjamin, não? Pode nos ajudar no modo como ele raciocina. Diz o Benjamin, aquele que se recolhe diante da obra de arte se abisma dentro dela. Ao contrário, quem se diverte se distrai, recolhe a obra de arte dentro de si. Eu diria, um é consumido pela arte e o outro consome a arte. Chama a atenção a possibilidade aqui da reprodução em massa de uma obra, que corresponde, na verdade, a uma reprodução da própria massa. Na arte espetáculo midiático, que alcança milhões, não? Cada qual no seu isolamento, em casa, diante da TV, com o seu telefone celular, ou com o seu computador, não? É uma situação curiosa. Cada um se recolhe em si, mas, ao mesmo tempo, nós estamos todos juntos
sem sermos uma uniformidade de um ao lado do outro. Nessa situação, a arte é consumida como um espelho que reflete o próprio consumidor, ou seja, indivíduos isolados e difusos e simultaneamente integrados e uniformizados. Essa arte, a arte-diversão, ela representa uma forma de comportamento humano que corresponde à manipulação do aparelho que transmite. Isto é, nós vivemos essa nova revolução, a revolução tecnológica. Nós sabemos disso, que implica na substituição das máquinas por aparelhos eletrônicos, cada vez mais miniaturizados, não? Enfim, uma peça muito pequena, em que é totalmente alterada a topologia do mundo. E nessa situação nova que nós todos estamos vivendo, a arte aparece em uma nova relação, quando nós pensamos na relação homem-mundo. Ou seja, a nova relação é homem-aparelho eletrônico. O mundo se reduz ao aparelho eletrônico, em que, de um lado, a relação de dependência é reversível. O homem, por assim dizer, com os seus aparelhos, ele carrega a obra dentro do seu aparelho, onde quer que ele esteja. Mostra para um amigo, aqui, ali. Mas, de outro lado, ele só consome aquilo conforme as instruções do aparelho. É desse modo que nós estamos vivendo no nosso mundo de hoje. Enfim, o tema vulgarizado para expressar esse novo estado que a gente vive por conta dessa revolução é a palavra virtual. Virtual, nesse novo sentido, não é tangível, nem é intangível. Acabou a relação antiga de verdade. Ele não tem referência à mera possibilidade física, mediante alguma habilidade. Obviamente não é virtual como produto de virtus virtude, mas de lúdico, conforme um código. Um código está escondido lá dentro que nós não dominamos. Então, essa virtualização faz da arte-diversão um curioso meio pelo qual é possível, por assim dizer, estetizar a vida coletiva. E essa estetização corresponde a uma espécie de violência que submete o gosto a um aparelhamento a serviço de valores cultuais. A arte se torna culto. Cult films. É possível ver uma alteração alterada quando nós olhamos, então, para o direito espetáculo. O que é o direito espetáculo? O direito objeto de consumo. Eu volto à dicotomia arte-recolhimento, arte-diversão. Agora, em termos de direito interiorização e direito espetáculo. Do ponto de vista de uma massa consumista, não é possível saber, ao final, como é possível para o ser humano compreender leis com a razão e obedecê-las com a emoção, e vice-versa. Em termos da arte-diversão, à medida que diminui o recolhimento, assiste-se no público a um divórcio entre espírito crítico e gozo. Mais propriamente, o espírito crítico se confunde com o gozo. Como criticar e gozar se confunde? As reações individuais, cujo conjunto constitui a massa, ou a reação massiva do público, isto toma conta, desde o início, dessa transformação iminente em fenômeno de massa de tudo aquilo que passa a ser decidido. Eu diria assim, nós vivemos, por assim dizer, num desafio, pensando aqui no nosso pano de fundo, um direito
não? Que é ele próprio estetizado pelas figuras, pelo modo como eles se comportam, pelo jeito como eles falam. A gente vê isso a todo momento na televisão. Ele é ele próprio, o direito, estetizado, mas diante de uma arte que parece se desestetizar na medida em que ela é consumida. É um tanto paradoxal. O que a gente vê na televisão, quando vemos um julgamento do Supremo, nesses casos bombásticos, não? É uma coisa e é outra ao mesmo tempo. Existe toda uma estética naquela apresentação e, ao mesmo tempo, uma desestetização, na medida em que aquilo é apenas um objeto de consumo. Não? Bom, em suma, de um lado, aquilo a que nós assistimos hoje, talvez seja esse triunfo paradoxal da arte-diversão, que torna evidente esse objeto estranho. Não? A arte-espetáculo que massifica o gosto. Não? O paradoxo do direito-arte, tornar estranho o objeto evidente, não? Está em que o direito-espetáculo ele torna tudo público. E assim ele mistifica o princípio da publicidade, que não foi feito para isso. Torna tudo transparente. Bom, eu não resisto aqui, ao terminar, de fazer uma pequena menção a uma ópera. Há uma ópera de Schönberg, o compositor alemão, que é falecido logo depois da Segunda Guerra. Não? Essa ópera se chama Moisés e Arão, Moses und Aaron. Não? O enredo da ópera se refere ao episódio bíblico, não? Em que, num momento decisivo, Moisés volta do Sinai, desce a montanha e vai entregar as tábuas, as leis. Não? Ele recebe as tábuas da lei e, após aquele longo retiro, ele volta com os mandamentos divinos para o povo. E, quando chega, encontra seu irmão Arão numa bacanal, numa farra, com o bezerro de ouro e tudo mais. Não? Nesse momento, esse momento é que é tomado por Schönberg como o tema da sua ópera. Não? E a Bíblia conta que Moisés tinha dificuldade de falar, talvez fosse gago, não sei. E que Arão, ao contrário, seu irmão, era um homem que tinha grande facilidade de comunicação. Bom, o que é que fez Schönberg com esse episódio? Ele fez realmente alguma coisa, uma coisa genial. É uma ópera em que todos os personagens, obviamente, cantam, musicalmente cantam, menos um, Moisés. Moisés não canta. E, aproveitando-se disso, dessa distinção, isto é, todos cantam, e o canto, a música é sensibilidade, menos Moisés, que fala e que é razão, ele cria o drama. Moisés, depois, anuncia as leis a Arão e pede para que ele diga ao povo. E Arão toma as leis que Moisés fala para ele e canta para o povo. E Moisés se desespera e diz, não é isso. Não é, você está destruindo a razão divina, não foi nada disso que Deus me disse. E Arão diz para ele, desculpe, mas esse é o único jeito que o povo consegue entender. Não há outro modo. Bom, e diante da cólera de Moisés, há um momento na ópera que o bezerro acaba se esvanecendo e o povo grita,
cito aqui um trecho da ópera, a luz do ouro se embaça, nosso Deus é outra vez invisível, todo prazer, toda alegria e toda esperança estão banidos, tudo é pardo de novo, sem luz, fujamos do seu poder. Bom, buscando alguma analogia com o nosso direito e o nosso espetáculo que a gente vive hoje, parece que nós vivemos um momento em que o direito bezerro de ouro embaça a pressuposta racionalidade, na justa medida em que a arte e diversão se torna um bezerro de ouro que embota o recolhimento. Mudou o direito ou mudou o script dessa grande novela que nós vivemos hoje? Muito obrigado.